Este é o cheque que os Estados Unidos da América pagaram à Rússia pela compra do Alasca. E foi uma pechincha por 7,2 milhões em 1867. Mas agora, um legislador russo teria exigido que os Estados Unidos da América devolvessem o Alasca devido às sanções americanas contra a Rússia. Eu falo por todos no governo dos Estados Unidos da América. Ele certamente não vai recuperá-lo. Nós não podemos vender o Alasca de volta para a Rússia. Não é possível. A Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos da América, mas agora eles querem um reembolso. Infelizmente, para Putin e seus amigos, o recibo dessa transação expirou há mais de 150 anos. Da nossa parte, sugerimos que é melhor devolver o Alasca para nós. Faça. eles chamam o Alasca de Crimeia de Gelo. Um dia, ele voltará às suas margens. E se os deixarmos nas Ilhas Aleutas? Entrar no Alasca e eles ficam cercados? Essa é uma boa ideia, Mas estamos acostumados a devolver o que é nosso, e sempre faremos isso. Então, em princípio, os 7,2 milhões pelos quais o Alasca foi vendido não é muito dinheiro que não possamos encontrar. E poderíamos sugerir aos nossos parceiros americanos que considerem devolver o Alasca. Então a Califórnia deveria retornar ao México e Fort Ross aos seus povos nativos. O Alasca também voltará para casa. E o Havaí, não. Eu acho que as fronteiras deveriam ser traçadas assim. Arizona, Nebraska, sim. Diremos, olha, tem o Alasca, que é seu, certo? E parte da Califórnia. Tudo certo com o Alasca. Um estado faz fronteira com Oregon, Baja, Califórnia. Sobre a segurança de fronteiras, principalmente com países hostis. Os americanos estão agora muito preocupados que os russos vão atacar o Alasca. Como assim? Mas precisamos fazer isso, pois é uma das maiores ameaças aos Estados Unidos. Quero o Império Russo com Alasca, Havaí, Califórnia, Finlândia e Polônia. Embora a Polônia e a Finlândia sejam tão fedorentas, eu não tenho certeza, para ser honesto. Concordo com quem diz que a Rússia ocupa injustamente. Precisamos disso ainda mais. Sim, precisamos devolver muito mais terras históricas, restaurar a justiça histórica, definitivamente. Sobre justiça, vamos ficar com o Alasca, e eles cuidarão do resto. O Alasca também, claro. Cuidemos do Alasca. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América não decide se a Rússia fica com o Estado. Isso depende de um referendo russo. Políticos russos estão causando caos em Moscou. Eles exigem que o Alasca, maior estado dos Estados Unidos da América, rico em petróleo e bases militares, seja devolvido por ser deles. Mas aqui está a reviravolta. A Rússia não o perdeu em uma guerra. Eles o venderam tão barato que até um dono de penhores ficaria orgulhoso. Com Trump e Putin prestes a se encontrar no Alasca para discutir a Ucrânia, antigos ressentimentos ressurgem e ameaçam novo conflito. Vamos analisar o Alasca e entender o que causa a amargura em Moscou. Não se trata só de mapas. Eles estão falando sobre reescrever a história. E se você acha que o mundo precisa entender por que isso é perigoso, bem, então clique em curtir e se inscreva. Seu apoio ajuda a levar essa verdade além do algoritmo e passar a propaganda. Vamos começar com o burburinho recente. Entre 2023 e 2025, vozes russas, como políticos e comentaristas, reacenderam a fantasia de reivindicar o Alasca. Tudo começou quando os Estados Unidos da América congelaram bilhões em ativos russos. Em resposta, um legislador próximo a Putin sugeriu a ideia de que Moscou deveria reconsiderar a tomada do Alasca. O comentário foi vago, mas tocou fundo. Depois veio janeiro de 2024. Putin assinou um decreto para investigar antigas propriedades russas no exterior. Apesar de o Kremlin não citar o Alasca, parte da mídia exagerou nas especulações. Apresentadores de televisão estatais começaram a se referir casualmente ao Alasca como nosso, incorporando-o em segmentos sobre agressão ocidental. Dmitry Medvedev, nunca tímido em mexer o caldeirão, brincou online que a guerra pode ser inevitável se os Estados Unidos da América não devolverem. Embora seu tom fosse sarcástico, a mensagem era inconfundível. Até meados de 2024, a mensagem havia escalado. Mais propagandistas ecoaram a afirmação, enquadrando o Alasca como um símbolo do roubo ocidental e da vitimização russa. Em julho, Vladimir Solovyov,
uma das figuras de mídia mais leais a Putin, pediu abertamente a devolução do Alasca. Ele disse que a venda de 1867 foi ilegítima, feita sob coação, e que a Rússia tinha direito histórico à terra. A narrativa se fortaleceu perto de 2025. Isso é especialmente importante agora com a cúpula Trump-Putin agendada no Alasca. Nacionalistas russos passaram a chamar o local de ex-território russo. Sugeriram que a reunião simbolizava negócios inacabados. Grupos de extrema-direita se manifestaram, misturando diplomacia com ameaças veladas. Agora, só para deixar claro, isso não está vindo dos níveis mais altos do governo, pelo menos não diretamente, e ainda não. Em 2014, Vladimir Putin ironizou a ideia de reivindicar o Alasca, dizendo que é muito frio e não compensa. Foi um momento de humor calculado, mas também um sinal. O Alasca não é prioridade estratégica, mas nacionalistas ressuscitaram a ideia, tornando-o símbolo de orgulho ferido e nostalgia imperial. Não se trata de geografia, mas de psicologia. Na Rússia, onde a mídia controlada pelo Estado domina a narrativa, até mesmo ideias aleatórias podem ganhar tração muito rápido. A ideia do Alasca como russo toca em uma corrente emocional mais profunda. Isso revive o ressentimento pelo colapso da União Soviética e a perda de estatura global, pois a Rússia é vista como uma nação falida. As relações públicas na Rússia são mistas. Alguns russos acham tudo uma piada. Outros sentem um aumento do patriotismo, imaginando uma reversão da história. Pesquisa de 2024 indica que 20% dos russos apoiam recuperar o Alasca. A maioria considera isso menos importante do que questões urgentes, como sanções inflacionárias e a guerra na Ucrânia. Mesmo assim, a ideia reaparece principalmente online, onde memes e slogans confundem ironia e ideologia. Cartazes com a frase "Alasca é russo" surgiram em várias cidades. O homem que postou esta foto afirma ter visto vários outdoors como este surgindo ao redor da cidade de Krasnoyarsk, na Sibéria. Eles não são emitidos pelo Estado, mas refletem um humor, um impulso simbólico para reescrever o passado, ou pelo menos reenquadrá-lo. No final, não é sobre o Alasca, é sobre identidade, sobre reivindicar algo intangível, orgulho, poder e o mito de uma Rússia que nunca perdeu. Mas aqui está a realidade. Essas declarações são teatro político. Elas são projetadas para provocar, distrair e mobilizar apoio doméstico. Porque por trás deste movimento, a Rússia conhece a verdade. Ela não pode agir nessas fantasias por vários motivos. Sob a lei internacional de hoje, o sonho da Rússia de alguma forma retomar o Alasca é tão improvável quanto o Canadá reivindicar o Maine. Para começar, o Tratado de 1867, que transferiu o Alasca da Rússia para os Estados Unidos da América, ainda é válido. Tratados são documentos obrigatórios pela lei internacional, não apenas relíquias históricas. É reconhecido como legítimo por ambos os países. Então temos a Carta das Nações Unidas, especialmente o artigo 2, que é cristalino sobre uma coisa: nenhum país pode ameaçar ou usar força para mudar fronteiras de outro. Uma vez que o território é transferido ilegalmente através de um tratado reconhecido, e ambos os lados o reconhecem, está tudo resolvido. O caso está encerrado a menos que ambas as partes renegociem voluntariamente, o que, vamos ser honestos, não vai acontecer aqui. Agora, como eu disse no início, não vai haver nenhum reembolso. Mesmo que a Rússia questione o tratado, não há brecha legal para explorar. Os Estados Unidos da América exerceram soberania incontestável sobre o Alasca por mais de 150 anos. Esse é um conceito no direito chamado prescrição aquisitiva. Se você governa e defende um território por gerações sem contestação, sua reivindicação se torna incontestável. A porta legal não só está fechada, mas também trancada, soldada e enterrada sob concreto. E mesmo que a Rússia tente usar métodos não tão legais como fez com a Ucrânia, suas chances com os Estados Unidos da América vão de mal a pior. Simplificando, o Alasca não é a Crimeia. Não é uma zona de fronteira disputada ou uma república separatista. É território dos Estados Unidos da América, protegido pelo poder militar americano. Lembre-se de que os Estados Unidos da América têm um orçamento de defesa aproximadamente 7 vezes maior que o da Rússia, e isso tem sido assim há algum tempo.
Militarmente, a Rússia é superada de formas inimagináveis. Qualquer desafio a isso, seja retórico ou não, provocaria uma resposta que a Rússia não pode enfrentar. A guerra na Ucrânia mostrou os limites e a sobrecarga do exército russo. Sua economia está abalada pelas sanções e sua posição global diminuiu. Iniciar um confronto com os Estados Unidos sobre o Alasca seria suicida. Washington não hesitaria. Na verdade, aproveitaria a oportunidade para dar um exemplo. Ao contrário da Ucrânia, o Alasca é território doméstico. Qualquer ameaça seria enfrentada com força avassaladora, e a Rússia sabe disso. Por isso, esses apelos para retomar o Alasca são só barulho. Servem para incitar orgulho, desviar críticas e culpar o Ocidente como vilão. Mas eles não têm base na lei, não têm apoio na diplomacia e não têm chance na realidade. Alasca é americano e intocável. E toda vez que a mídia russa tenta dizer o contrário, apenas destaca o quanto Moscou caiu do império que já foi. Ouvir essas afirmações e ver o desespero dos russos para recuperar o Alasca nos leva diretamente à questão de como eles o perderam em primeiro lugar. Não houve guerra ou conquista, mas sim uma venda há mais de 150 anos. Para entender por que deixaram isso acontecer, é preciso analisar o período russo no Alasca antes do acordo. A presença deles lá começou no final dos anos 1700, quando exploradores e comerciantes cruzaram o Estreito de Bering em busca de novas oportunidades. O comércio de peles era o principal atrativo, pois lontras, raposas e focas tinham peles valiosas na Europa e China. Empresas russas estabeleceram postos ao longo da costa, caçando esses animais e enviando as peles de volta para casa. Era um negócio em expansão, exportando milhares de peles anualmente. A caça às baleias começou depois, com navios buscando óleo e osso para lucrar mais. Apesar desse empreendimento, o Alasca não era fácil de controlar. O clima era severo, com invernos brutais, neve sem fim e isolamento que tornava tudo mais difícil. As linhas de abastecimento se estendiam por milhares de quilômetros desde São Petersburgo, atravessando a Sibéria até o Oceano Pacífico. Os navios levavam meses para chegar, e muitos não conseguiam devido a tempestades ou gelo. Os assentamentos permanentes eram pequenos e dispersos, principalmente em torno de lugares como Sítica, que se tornou a capital da América Russa. A população nunca cresceu muito. Em meados de 1800, apenas algumas centenas de russos viviam lá em tempo integral, dependendo dos indígenas locais para trabalho e comércio. Esses grupos nativos, como os Tlingit e os Alut, tinham suas próprias sociedades, e as relações nem sempre eram pacíficas. Conflitos por territórios de caça e trabalho forçado causaram revoltas e mortes dos dois lados. A extração de recursos se desgastou com o tempo. O comércio de peles logo atingiu o auge, mas a caça excessiva esgotou os animais. As lontras marinhas quase desapareceram, reduzindo os lucros. A caça às baleias enfrentou concorrência de outras nações, e a localização remota significava altos custos para tudo, desde comida até ferramentas. A Rússia tentou criar fazendas e minas, mas o solo era ruim. O ouro ainda não tinha sido descoberto em grande quantidade. Sem estradas ou ferrovias, tudo era transportado por mar ou trenó. A governança era frouxa, com os funcionários da empresa atuando como governantes. Isso causou corrupção e ineficiência nas operações. O Alasca parecia um posto distante, drenando dinheiro em vez de gerá-lo. O governo subsidiou a empresa russo-americana, que administrava a colônia, mas mesmo isso não conseguiu manter as coisas à tona para sempre. Na década de 1850, os relatórios para o czar pintavam um quadro sombrio, baixos retornos, altos gastos e crescente vulnerabilidade. Devido a essas preocupações, a Rússia passou a considerar o Alasca um passivo, não um ativo valioso. Em meados do século XIX, essa visão preparou o cenário para simplesmente deixá-lo ir. A influência da Rússia enfraqueceu à medida que os problemas se acumulavam, transformando o que antes era uma promissora empreitada em um fardo que estavam prontos para simplesmente se livrar. E foi exatamente isso que levou à venda. Uma jogada motivada pela necessidade de dinheiro, mudanças estratégicas e medo de perdas sem ganhos. As razões pelas quais a Rússia vendeu o Alasca se resumem, em primeiro lugar, a problemas financeiros. A Guerra da Crimeia, travada de 1853 a 1856 contra a Grã-Bretanha, França e outros, deixou a Rússia em má forma financeira. Eles perderam a guerra, e isso lhes custou caro. Cerca de 500 mil de soldados morreram e bilhões de rublos foram gastos. O tesouro estava vazio,
e eles precisavam de fundos para reconstruir o exército e pagar dívidas. O comércio de peles do Alasca estava em declínio e não cobria nem seus custos, muito menos ajudava o império. A manutenção anual era alta, com os envios de suprimentos sozinhos consumindo os lucros. Relatórios mostravam que a empresa russo-americana só funcionava graças aos resgates do governo, pois perdia dinheiro todo ano. O medo foi importante. A Rússia temia que a Grã-Bretanha tomasse o Alasca em um próximo conflito. As duas nações já haviam entrado em conflito antes, e com a poderosa frota britânica e interesses no Pacífico, defender um local tão remoto parecia impossível. Isso tornaria o Alasca um alvo fácil. Adicione a essa ameaça a resistência indígena aumentando a tensão, com batalhas que exigiam tropas que a Rússia não podia poupar. Entre essas duas ameaças violentas, o czar percebeu que se uma guerra acontecesse, a Rússia poderia perder o território sem ganhar nada em troca. Vendê-lo fazia sentido para obter algo dele antes que isso ocorresse. Analisaram opções, cogitando a Grã-Bretanha, mas as tensões tornaram isso arriscado. A Rússia focava em outros lugares. O império deles se concentrava na Europa, enfrentando ameaças da Áustria e Prússia, e na Ásia, expandindo-se para a Manchúria. Alasca estava longe demais para ser relevante nesses planos. Estava vulnerável sem defesas naturais contra a invasão. Fornecer tropas ou colonos demorava muito, e a população permaneceu pequena. Vender para os Estados Unidos ofereceu uma reviravolta inteligente. Isso poderia criar boa vontade com uma potência emergente e colocá-los contra a Grã-Bretanha, que também tinha problemas com a América. A Rússia via os Estados Unidos da América como um amigo neutro, tendo apoiado eles durante a Guerra Civil, enviando navios para os portos americanos. Os custos de manutenção selaram o acordo. A distância de São Petersburgo, mais de 11 mil quilômetros, causava atrasos na comunicação e ajuda. O clima severo danificou navios e postos, exigindo reparos frequentes. Erguer fortes ou portos sai caríssimo em terras de permafrost e montanhas. A governança enfrentou dificuldades. As leis do país de origem não se adequavam às necessidades locais, e a corrupção entre os oficiais desperdiçava recursos. Relações indígenas demandavam diplomacia e às vezes força, aumentando custos. Até 1860, a colônia custava mais do que trazia, com a produção de peles reduzida em 90% em relação aos níveis máximos. Com esse motivo adicional, a Rússia decidiu que era hora de cortar suas perdas. Com essas pressões aumentando, a Rússia iniciou negociações para venda. O processo destacou a diplomacia da época, repleta de negociações discretas e surpresas. O acordo foi feito através de jogadores-chave de ambos os lados. Eduard Stockel, ministro da Rússia para os Estados Unidos da América, conduziu as negociações por seu país. Ele havia vivido na América por anos e entendia a política. Do lado americano, o secretário de Estado, William Seward, liderou o esforço. Seward acreditava na expansão do território dos Estados Unidos da América, vendo o Alasca como um passo em direção ao controle do Pacífico. Negociações iniciaram discretamente em 1867, após Estocolmo conseguir a aprovação do czar Alexandre II. Eles se reuniram à noite em Washington e fecharam rápido. 7,2 milhões de dólares em ouro. O valor ficou em cerca de 2 centavos por acre para quase 587 mil milhas quadradas. A Rússia aceitou, porque, bem, eles precisavam do dinheiro rapidamente, e os Estados Unidos da América concordaram, vendo o potencial nos recursos e na localização. O próprio tratado tinha o que você chamaria de algumas características estranhas. Foi escrito em francês e inglês, ignorando completamente o russo. Isso seguia o costume diplomático da época, quando o francês era usado em acordos internacionais. Isso mostrou o quão global era o acordo, não apenas entre as duas nações. O documento definiu fronteiras, transferiu direitos e garantiu a escolha dos moradores. A assinatura foi em 30 de março de 1867, e o Senado dos Estados Unidos da América ratificou em seguida. As cerimônias de transferência ocorreram em Sitka em outubro, com as bandeiras russas sendo abaixadas e as americanas erguidas. Interessante é como as opiniões públicas da época eram muito diferentes. Nos Estados Unidos da América, muitos chamaram a compra de loucura de Seward e apelidaram o Alasca de geladeira sem valor. Jornais publicaram caricaturas de ursos polares e terras congeladas, dizendo que o dinheiro seria melhor usado na reconstrução pós-guerra civil. Críticos diziam que era uma terra sem valor, ignorando sinais de minerais ou peixes. O apoio veio de quem via benefícios estratégicos, como impedir a expansão britânica na América do Norte.
Com o tempo, opiniões mudaram após descobertas provarem erros. Na Rússia, a venda teve pouca atenção. O governo manteve isso discreto, evitando debates que pudessem provocar oposição. A maioria focou em reformas internas, como acabar com a servidão, e não ligava para uma colônia distante. Alguns oficiais se arrependeram mais tarde, mas no momento parecia prático. O dinheiro ajudou a pagar dívidas e financiar ferrovias na Europa. Com o negócio feito, o Alasca se tornou americano, mas seu verdadeiro valor surgiria de maneiras que nenhum dos lados teria previsto naquela época. Na época da venda, o Alasca pode ter parecido uma aquisição menor, uma selva congelada com pouco a oferecer. Mas, sob o controle dos Estados Unidos da América, o território passou por uma transformação dramática. O que começou como uma adição discreta ao mapa americano, logo se revelou como uma potência de riqueza natural e valor estratégico. O grande ponto de virada foi a descoberta do ouro. Na década de 1890, a corrida do ouro de Klondike capturou a atenção global, atraindo dezenas de milhares de prospectores para a região de Yukon. Embora grande parte da frenesi tenha ocorrido no Canadá vizinho, o Alasca estava longe de ser deixado de fora. Descobertas em Nome, Fairbanks e Juneau provocaram migração e assentamento. Em 1900, a produção anual de ouro do Alasca superou em muito os 7,2 milhões de dólares pagos por sua compra. Cidades surgiram rapidamente e a população cresceu de poucos milhares para mais de 60 mil em 1910. Esse boom trouxe riqueza e criou infraestrutura duradoura. Estradas, portos e ferrovias foram construídos para suportar a economia em crescimento. Esses foram avanços que a Rússia não alcançou em seu domínio colonial. Logo depois, a descoberta de petróleo foi ainda mais transformadora. Na década de 1960, enormes reservas foram encontradas em Prudhoe Bay, na encosta norte do Alasca. Isso desencadeou um dos projetos de engenharia mais ambiciosos da história americana: a construção do Oleoduto Trans-Alasca. Finalizado em 1977, o oleoduto tinha mais de 800 milhas e levava até 2 milhões de barris diários do Ártico ao porto de Valdez. O petróleo rapidamente eclipsou o ouro em escala e impacto. Hoje, em 2025, o Alasca continua a produzir cerca de 500 mil barris de petróleo diariamente. Apesar de abaixo do auge, ainda é fundamental para a economia estadual e nacional. Com o petróleo do North Slope do Alasca a cerca de $70 o barril, as receitas subiram rapidamente. O fundo do estado, formado por royalties do petróleo, paga dividendos anuais acima de $1.000 por residente em 2024. Quando ajustado pela inflação e valor acumulado, a riqueza do petróleo do Alasca, desde a venda, facilmente alcança a casa dos trilhões de dólares. Essas descobertas não apenas enriqueceram o Alasca, elas redefiniram seu lugar no mundo. O que antes era descartado como um posto inútil se tornou uma pedra fundamental para a independência energética americana e a força econômica. Para a Rússia, ver essa transformação tem sido um lembrete sóbrio do grande valor que perdeu. Mas isso não é tudo. A importância estratégica do Alasca tem aumentado constantemente, especialmente durante momentos-chave em conflitos globais. Durante a Segunda Guerra Mundial, o território tornou-se um posto militar crítico. As Ilhas Aleutas, que avançam para o Pacífico, foram palco de combates entre americanos e japoneses. Essas foram as únicas batalhas travadas em solo americano durante a guerra. O Exército dos Estados Unidos da América construiu rapidamente aeródromos, bases navais e rotas de abastecimento no Alasca. Muitas dessas instalações permanecem operacionais hoje e continuam a desempenhar um papel vital na defesa nacional. Após a Segunda Guerra, o Alasca ficou ainda mais relevante. Na Guerra Fria, sua proximidade com a União Soviética o tornou linha de frente de vigilância e dissuasão. O estado se tornou um centro para sistemas de radar de alerta antecipado, incluindo a linha de alerta antecipado distante, que foi projetada para detectar bombardeiros e mísseis soviéticos entrantes. Implantaram silos de mísseis e defesa aérea na região. Isso fortaleceu o papel do Alasca como escudo contra ataques pelo Estreito de Bering. O valor estratégico do Alasca mudou novamente nos últimos anos. Mudanças climáticas e geopolíticas no Ártico trouxeram novas oportunidades e desafios.
Com o derretimento do gelo do Ártico, novas rotas de navegação surgem na passagem noroeste e rota do Mar do Norte. Novos corredores marítimos diminuem o tempo de trânsito entre Ásia, Europa e América do Norte. O Alasca está no cruzamento de rotas comerciais, dando aos Estados Unidos da América vantagem logística e econômica no comércio ártico. Além de sua relevância econômica e geopolítica, o Alasca segue como peça-chave da estratégia militar dos Estados Unidos da América. O estado possui instalações importantes, como a base conjunta Elmendorf-Richardson e a base da Força Aérea de Eielson. Essas instalações abrigam milhares de pessoal e aeronaves avançadas. Isso fortalece a segurança nacional e impulsiona a economia local com empregos, infraestrutura e investimento federal. Ainda assim, a prosperidade econômica do Alasca não se limita ao petróleo e ao ouro. Diversas indústrias se instalaram ao longo dos anos, tornando o estado um motor econômico dinâmico. A pesca é um dos pilares mais duradouros. As águas do Alasca abrigam salmão, halibute e caranguejo, gerando empregos e apoiando comunidades costeiras. Apesar de desafios recentes, como mudanças nos mercados globais e mais concorrência, o setor segue essencial para a identidade e economia do estado. A mineração no Alasca evoluiu da corrida do ouro e hoje é líder na produção de zinco e outros minerais. Inclui terras raras essenciais para tecnologias modernas. Esses recursos não apenas diversificam a economia do estado, mas também o posicionam como um ator-chave na cadeia de suprimentos global. As cidades mineradoras, antes construídas em torno do ouro, agora prosperam com um portfólio mais amplo de extração e exportação. O turismo acrescenta uma nova dimensão à economia do Alasca. Milhões de visitantes vêm todo ano para conhecer a selva, geleiras e vida selvagem únicas. Navios de cruzeiro chegam aos portos, beneficiando pequenas empresas e artesãos locais com o movimento sazonal. Para muitos no Alasca, o turismo é mais que renda. Celebra a beleza natural, o patrimônio cultural e destaca o papel do investimento federal. Gastos do governo em infraestrutura, defesa e serviços públicos estabilizam a economia, principalmente em áreas remotas. Em certos anos, esse apoio superou as receitas do petróleo, mostrando a importância estratégica do Alasca. Todos esses setores contribuem para uma transformação mais ampla. O que antes era descartado como um posto distante se tornou uma economia próspera e multifacetada. O Alasca agora está entre os estados com maior renda per capita, muito diferente de suas humildes origens. Essa evolução de fronteira congelada para potência econômica não passou despercebida. A transformação do Alasca de um posto avançado congelado para uma potência estratégica continua a assombrar a Rússia. Nacionalistas apontam para seus vastos recursos e significado militar como prova de que a venda de 1867 foi um erro histórico. Os meios de comunicação revisitam mapas antigos, glorificam exploradores russos e despertam nostalgia por uma época em que o Império se estendia pelo Pacífico. Fóruns online se enchem de memes e debates, principalmente em tensões com o Ocidente. Mas, por baixo do humor e do simbolismo, existe uma frustração mais profunda. Para alguns russos, o Alasca representa mais do que uma terra perdida. É um lembrete de influência perdida. O território que eles venderam por uma soma modesta agora alimenta a força americana, tanto economicamente quanto militarmente. E esse contraste dói. Ainda assim, a nostalgia não muda a realidade. Recuperar o Alasca é politicamente e militarmente impossível, como já vimos. A Rússia reconhece que perdeu o Alasca. Não há plano sério, política oficial ou caminho viável adiante. Esses apelos para recuperar o Alasca têm outro propósito. Eles exaltam o orgulho nacional e distraem da crise econômica. Eles oferecem uma fantasia de grandeza restaurada em um momento de tensão interna. No final, a história do Alasca é uma lição de previsão estratégica. A Rússia viu um escoamento, a América viu potencial. O que antes era descartado como dispensável, tornou-se indispensável. A terra vendida por centavos agora ancora o poder dos Estados Unidos da América no Ártico, alimenta sua economia e fortalece seu alcance global. Para a Rússia, esse negócio é definitivo. O que foi vendido, permanece vendido. O que se perde vira lenda. O que os Estados Unidos defendem, continua americano. Obrigado por assistir.